Em primeiro lugar, a palavra anticristo não existe no Apocalipse. Eita. Se liga, esse é um bate-papo da Juventude Interligados, eu sou Tiago e eu não acredito que o carro dos crentes vão ficar desgovernado em caso de arrebatamento. Ok, meu nome é Geraldo e considerando que o Apocalipse diz que o número da besta é 666, então 333 é o número dos meio bestas. Oi, eu sou o Pagel e eu não acredito que o chip é a marca da besta. Mas se você acredita que é, talvez você tenha a marca de besta. Oi, eu sou Rafael, eu já assisti o filme Deixados para Trás e já acreditei naquele filme. Pessoal, hoje nós vamos aqui falar um pouco sobre o fim do mundo. E a ideia é exatamente essa, que a gente possa trazer à tona todas essas ideias, né, tudo que está, de certa forma, relacionado a esse período de final dos tempos, para a nossa conversa aqui, nesse nosso Se Liga. Então, eu já quero começar perguntando e tentando entender quando vai ser o fim do mundo. A gente tem uma data ou a gente tem um lugar? Quando vai ser o fim do mundo? Olha só, a Bíblia não nos revela datas sobre isso. Tanto no sermão escatológico de Jesus, em Mateus 24, ele fez questão de dizer que nem os anjos do céu, ninguém sabe senão o Pai. Também antes da sua ascensão, em Atos 1. É uma data que é reservada pelo próprio Deus. Como seres humanos curiosos, nós queremos saber detalhes e queremos definir aquilo que a Bíblia não revela. O que acontece é que o fim do mundo é o começo de um novo mundo para aqueles que creem em Jesus e que tomaram posse dos benefícios outorgados pela cruz. Então, muita calma nessa hora, porque a vida é contínua e aqueles que são de Deus permanecerão. Depois disso é complicado. Né? Porque a gente fica ouvindo sempre que Jesus está voltando e geralmente as pessoas dizem assim, olha, meu filho, você pode saber que a gente já está vivendo os tempos. Então, assim, vivemos o fim do mundo? Quando é que vai ser esse fim? E às vezes as pessoas quando falam a respeito de Jesus está voltando, as pessoas geralmente colocam aquele terror como um terror, como uma forma de evangelismo. Jesus está voltando, Sim. Como um tom de uma verdadeira ameaça àquela pessoa. Eu lembro quando criança, a história que nós ouvíamos era do ano 2000 não passará. Sim. Nessa brincadeira já tem 25 anos que eu ouvi essa história do ano 2000 não passará. Comigo já foi um pouco diferente, né? Eu acho que eu devia ter meus 12 anos, peguei aquele texto ali de um dia para Deus é como 1000 anos, fui fazendo uns cálculos, cheguei em 2064, né? Olha. Mas não, mas falaram que era em 2012. E pra mim faz sentido, porque se olhar pra 2012, Fluminense ganhou a Libertadores e o Corinthians o Mundial. Então o mundo acabou, de verdade. Mas naquilo que na direção que o pastor Geraldo estava falando, é uma coisa interessante de se pensar. Porque a gente quer justamente trazer uma ideia de fim, né? Só que isso ficou reservado ao próprio Deus. Até o próprio Cristo, ele preferiu não falar sobre isso, ou deixar claro. E aí, como bons estudiosos ou bons servos de Deus, a gente tem que manter aquilo que ele quis que fosse. Então, quando ele deixa um mistério propositalmente e a gente quer se sair desse mistério, ou seja, quer pegar aquilo que Deus escolheu como mistério e quer trazer à tona, a gente ou não está entendendo que Deus ele realmente entende melhor do que nós e prefere deixar assim, ou a gente está querendo ser, talvez de algum modo, melhor que o próprio Deus. Porque, ora, se ele é perfeito e ele decidiu que fosse assim, é o melhor a ser feito. Então, como bons, na teologia a gente vê isso, né? Quando os bons teólogos, nos mistérios de Deus, o bom teólogo ele não vai buscar desvendar, ele vai buscar manter.
o mistério. Falando de teologia, eu quero só deixar uma reflexão, uma pulga para pensar. O Pagel citou o texto aí de Pedro que fala que 1000 anos é como um dia e 1000 dias como um dia como 1000 anos. Então, nós estamos apenas vivendo o terceiro dia. A nossa noção de tempo é um pouco imediatista. E foi no terceiro dia que Cristo ressuscitou. E, assim, podemos até inferir que é no terceiro dia que ele voltará. Olha aí. Pode, então. Será que é um sinal de que nós realmente estamos vivendo o fim dos tempos? Porque essa percepção de viver o fim dos tempos, ela é algo que acompanha a história da igreja, de certa forma, né? Então, a igreja, quase que toda a geração de cristãos acreditaram estar vivendo o fim dos tempos, né? Quase que toda a geração dizia, olha, estamos vivendo o fim dos tempos, o tempo passou, não é, o tempo passou, não é, nós estamos agora. E essa tentativa essa tentativa de dizer quando é o fim dos tempos, ela é marcada às vezes por movimentos, né, que marcam e tal, mas também por uma tentativa de achar os sinais, né? E um dos principais desses sinais é o anticristo, é a figura do anticristo. E aí, historicamente, o anticristo já foi muitas pessoas, principalmente o Papa ou o presidente dos Estados Unidos, né? E aí é só ter uma nova eleição, agora mesmo, recentemente, Trump foi novamente, e agora o novo Papa, novamente a questão, né? O anticristo é o Papa? Ou o anticristo é o presidente? Ou quem é o anticristo? Ou vai ter anticristo? Como é que vocês veem isso aí? Em primeiro lugar, a palavra anticristo não existe no Apocalipse. Eita! Tá? Não tem essa palavra ali. Tem Quebrou agora. uma definição do que seja uma paródia da Trindade, a tríade satânica. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A tríade satânica, o dragão, que era a serpente lá de Gênesis, a besta do mar, que é a paródia do Espírito Santo, porque é a besta do mar que dá poder à besta da terra, que é uma paródia do Cristo, portanto, o anticristo. E durante a história, diversos personagens já foram levantados como anticristo. Mas quando nós olhamos para o Apocalipse, será que João, no primeiro século, estava pensando no Papa ou estava pensando em John Kennedy? Será que estava pensando num conjunto de rock? Será que estava pensando num presidente americano? Essa visão simbólica e futurista muitas vezes tem atrapalhado a compreensão de que o Apocalipse ele é um híbrido de todos os tempos, porque esses personagens eles vivem em todos os tempos. O anticristo daquela época era o imperador Domiciano. A besta do mar era o Império Romano, que se espalhava pelo Mediterrâneo. E o dragão sempre foi Satanás, a mente. Qual é o anticristo do nosso tempo? É a pergunta que devemos nos fazer sempre. Porque aí nós vamos descobrir que o Apocalipse não é um livro para verdades pretéritas, mas é um livro que deve ser lido e relido e aplicado no dia a dia. E aí a gente vai ter uma vida protegida pela fidelidade, porque também o mesmo Apocalipse que fala desses personagens também atesta que no final a igreja vencerá. A igreja fiel, o crente fiel, o crente que faz do Apocalipse um livro de adoração, que na verdade ele o é. Mas vamos discutir mais um pouquinho sobre isso. A especulação em torno da volta de Cristo, de quem é o anticristo, sempre vai ocorrer. Fulano é o anticristo, o Papa João Paulo II foi o anticristo porque ele foi ferido de morte e não morreu. Agora
Donald Trump levou um tiro na orelha, quase morreu, foi perto. Então é um sinal que pode ser ele. Então essa questão sempre vai haver especulação. Em todos os tempos, acho que sempre houve essa especulação. Sim. E sempre haverá essa especulação para tentar acertar quem vai ser a figura do anticristo, o homem da iniquidade. O homem da iniquidade, como a palavra diz. Mas eu acho que nós não devemos ficar nos preocupando em especular. Acho que devemos nos preocupar em servir a Deus e crer na volta de Jesus Cristo, crer nas Escrituras, sem se preocupar com quem será a pessoa, quando será, qual será o momento, e confiar apenas em Deus. Eu acho que um ponto interessante quando se fala do presidente dos Estados Unidos, principalmente o atual, é que a gente tem um sinal muito claro. Por quê? Porque a gente sabe, né, no imaginário coletivo, que o diabo é vermelho, o presidente dos Estados Unidos é laranja, então tá na mesma paleta. Quase. Tá quase. Mas assim, para além disso, e a pessoa do anticristo, eu acho, ou entendo que o que fica bastante claro também na palavra, principalmente o Apocalipse, que a gente liga, né, o Apocalipse ao fim dos tempos, assim, nesse sentido escatológico, só que o Apocalipse não é tão escatológico assim, né? É mais uma mensagem para o pessoal lá. E em 1 João 4 a gente vai ver João falando do espírito do anticristo. Sim. Que já atua no mundo. E ele está naqueles que negam a Cristo. Então, assim, para além da figura do anticristo, como pessoa, a gente tem que pensar um pouco e perceber sobre o espírito do anticristo que está sobre o mundo e como ele tem atuado na gente. O pastor Geraldo também falou um pouco nessa direção dos sistemas, né? E assim, pode ser, a depender da linha que a gente vai seguir, que isso vai culminar num líder específico ou numa liderança colegiada, né, com algumas pessoas que vão ter uma espécie de domínio ou não. Mas, para além disso, o que João, na sua carta, vai dizer é que a gente tem que se preocupar mais com aquilo que vai negar o próprio Cristo. Que isso, de fato, é o espírito do anticristo. Porque o anticristo, ele não é aquele que tem poder ou aquele que é o detentor de tudo. Sabe, o anticristo é aquele que simplesmente está contrário ao que Cristo deseja. Inclusive, às vezes, dentro das próprias igrejas. Inclusive, algumas igrejas históricas. E a gente tem que se preocupar com isso. E com esse sistema que ele está trazendo, está influenciando e como isso tem atrapalhado a nossa vida. Porque, assim, se eu estou dando um valor a algo a ponto de tirar o valor de Deus sobre a minha vida, eu já estou indo na direção do anticristo. Uma tendência, quando a gente fala assim, o Papa é o anticristo, logicamente que essa visão ela é perpetuada pós-reforma, né? E aí quando a gente fica tentando definir esses termos, que é uma coisa que está sendo posta aqui, o perigo de fazer isso no Apocalipse, é um perigo de você tentar colocar no texto o que o texto não necessariamente está apresentando, né? O texto foi escrito no primeiro século, o texto foi escrito para uma comunidade ali, né? Num contexto histórico-geográfico. Então, quando a gente traz, às vezes, a nossa própria concepção e coloca isso no texto, a gente começa a fazer leituras tentando achar, né? Uhum. Quase que aquelas teorias conspiracionistas mesmo, né? Então, nessa toada que a gente está falando aqui do anticristo, tem também a questão da marca da besta. E eu lembro, quando criança, que várias coisas eram ditas como sendo a marca da besta. E curioso que, quando eu cheguei a uma certa idade, eu falei, mas peraí, não tem na Bíblia chip. Porque era dito, olha, a marca da besta vai ser um chip que vai ser colocado na pessoa. E eu li o texto e falei, não vi na Bíblia dizendo nada sobre chip. Repare, eu queria achar na Bíblia o chip. De tanto que se falava. E às vezes uma coisa que é tão repetida, ela acaba entrando no imaginário. Então tem muita gente que tem uma visão do fim dos tempos, mas pelo imaginário que foi construído, seja de deixados para trás de filme, né, de ideias e tal, de histórias, né, e de pseudo, às vezes, revelações, do que necessariamente do texto bíblico. A marca da besta, existe uma marca, a gente precisa se preocupar que vai haver essa marca sendo colocada, ou isso também é algo figurativo, isso também é algo que
é uma extrapolação do que as pessoas trazem. O que é que vocês pensam da marca da besta? Então, eu retorno às paródias, né? No primeiro século, só para poder dar um impulso, acreditava-se que Nero ele ressuscitaria. Ele estava afastado, ele morreu, estava afastado, mas ressuscitaria, sendo o anticristo, porque Cristo ressuscitou. E essa marca, esse sinal de Apocalipse 13, não se fala em chip, você fala num sinal na mão direita ou na testa. Já disseram até que quando for na mão direita é para quem tem o ensino médio, quando for na testa é para quem tem ensino superior. Para a gente viajar aí no imaginário. É porque os cristãos, todos os cristãos têm um selo, têm uma marca, que é o selo do Espírito Santo. Então, como paródia do selo ou da marca dos ímpios, aí vem essa marca de legitimidade, de posse da besta. Então, o que será essa marca? Aí, algumas pessoas já falaram que é um código de barra, outros já disseram que é uma tatuagem, né? Na verdade... Código Pix agora. Pode ser um código Pix. Então, nós incorreremos nos erros que já foram cometidos quando se afirmava também quem seria ou quando apareceria o anticristo, ou quando Jesus voltaria, e tudo isso sucumbiu à vergonha, porque o tempo não comprovou. Obviamente, como paródia, vai existir sim uma marca ou uma ausência de marca naqueles que não são de Cristo. Aqueles que são de Cristo já são marcados por Cristo, com o selo do Espírito Santo. E aqueles que não são de Cristo não têm essa marca. Pode ser uma marca ou uma ausência da marca de Cristo. Quando fala, inclusive, em questão de testa, né, mão direita, tinha uma bolsa, né, que os judeus usavam com versículos, né, para justamente dizer que estava lembrando e tal. E aí, pensando nas paródias, faz sentido isso daí. Quando se fala, por exemplo, na numerologia, o pastor falou do código Pix, né, código de barra. Eu lembro quando eu era menor, falaram uma vez que era internet, porque o W, em alguma civilização, significava 6. www 666. É mesmo, código de barras, quando lançaram o código de barras nos produtos, aquele código de barras, o traço maior significa o 6. Cada traço daquele ali interpretava um número. Isso. Tinha muita coisa assim, tinha a Coca-Cola também, né, que tinha suas ligações lá. Mas um entendimento, por exemplo, também quando se fala de marca da besta, do número da besta, o 666, o Marcos Botelho, ele escreveu sobre isso, que na numerologia o 666 poderia significar Nero, por conta do número que as letras significavam, né? Mas para além disso, é justamente o cristão ele vai ter a marca, que é a marca do Espírito, que é que ele é salvo. É a marca de fato que ele vai ter como garantia, o penhor. Assim como nós temos, quem não for salvo vai ter sua marca também, né? E vai ser justamente a marca da besta. Quando se fala em chip, eu não vou mentir que eu fico um pouco inseguro, né? Porque o Elon Musk agora ele tá querendo botar um chip que a gente vai mexer no celular com a cabeça. Aí, rapaz, para. Olha aí, a Bíblia tava certa. Mas para aquilo ali dar um ruim, tipo o Dr. Octopus, né? O chip queimar e aí começar a controlar a gente, aí eu fico com medo. Mas a marca é justamente uma marca espiritual. É uma marca que nós não conseguimos vislumbrar a olho nu, mas o Senhor consegue discernir. E esse é acho que o ponto mais forte dessa ideia de marca. Eu concordo também com o que o pastor falou a respeito da marca do crente, que ela não é algo visível, algo que você possa olhar e falar, aquela pessoa ali tem a marca do Espírito Santo sem você conhecê-la. Você vai conhecer pelas atitudes, pelos frutos. Você vai conhecer que aquela pessoa é um servo de Deus, uma pessoa realmente que tem a marca de Cristo, mas é algo
algo realmente invisível. Da mesma forma, eu penso que não será algo visível. Aquela pessoa ali tem a marca da besta, propriamente com um sinal. Eu penso que pode ser algo invisível também. Que às vezes nem ela mesma perceba, né? Sim, porque se ela percebesse, quem conhece, quem já ouviu falar, não aceitaria. Não aceitaria. Muitas pessoas que já ouviram algumas passagens do Apocalipse já ficam atentas àquilo ali. Então, se o governo falasse hoje, eu vou colocar uma marca na sua mão, você aceitaria? Automaticamente você falava, não vou aceitar. Mesmo que você não tenha uma experiência com Deus, você não aceitaria, você já ficaria desconfiado. Olha, eu já ouvi falar sobre a marca da besta, então não vou colocar, não. Então seria algo, eu acredito que vai ser algo bem sutil, algo invisível. Teve até a questão das vacinas, né? Sim. Falou que tinha e tal, mas o importante também falar sobre isso, um ponto importante é que assim, ninguém vai sem querer, tipo, tá andando, sem querer botar a marca da besta em mim, eu não sabia. Há uma devoção também, algo consciente, não seria algo inconsciente, né? Esse é o ponto, assim, de que às vezes os crentes ficam assim, tenha cuidado porque podem botar a marca da besta em você, como se você não fosse de Cristo, né? Isso é uma coisa assim. Agora assim, nós somos praticamente escravizados pelo mercado. O mercado todos os dias cria. Então, sem perceber, nós sempre somos levados ao consumo. E um dos benefícios de se possuir esse sinal da besta é a liberdade para comprar e para vender. Imaginemos que aquele que não possui a marca da besta não pode participar agora dessa promoção da Black Friday. Da Black Friday. As pessoas vão procurar desesperadamente ter essa marca para poder comprar no Mercado Pago ou qualquer outro site de vendas ou nas lojas. Então será uma coisa voluntária porque, infelizmente, o homem ímpio e sem Deus, ele faz aquele cálculo do custo-benefício e procurando alguma vantagem. Aquele que tem o selo do Espírito Santo, ele não se deixa seduzir por esses apelos. E aí vai a diferença entre o ímpio e o salvo. Quando a gente vê tantas perspectivas, e aí isso é um detalhe muito interessante, né? Historicamente conta-se que Calvino não fez a interpretação, né, o comentário de Apocalipse, não porque ele não teve tempo, mas porque ele realmente não quis, né? Por achar o livro ser um livro muito difícil, né? E a gente vê realmente uma dificuldade de interpretar o texto de Apocalipse e falar. E tá vendo aqui todos esses detalhes e há muitas visões de como esse final dos tempos vai acontecer, né? O que a gente chama de uma sistematização dessa narrativa do fim dos tempos. Então, o milênio entra como ponto ali, de certa forma, limitador de visões, e junto com o milênio há também a tribulação e outros aspectos. Então a gente tem visões pré-milenistas, amilenista, pós-milenista. Dentro, né, desse bolo a gente vai ter a visão da tribulação, onde você tem um pré-tribulacionismo, um mid-tribulacionismo, um pós-tribulacionismo, e aí entram também outras questões relacionadas ao texto de Daniel. Pergunta quais essas visões assim que eu estou colocando que vocês olham, que chamam a atenção, ou até que vocês também defendem? Como que vocês enxergam cada visão dessa aí? Sabendo que não vai dar para a gente falar de todas de maneira detalhada, mas pelo menos para a gente poder ver alguma coisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que Apocalipse não é um livro solto e sem suporte nos demais livros da Bíblia, apesar de no início ter havido uma resistência para que ele fizesse parte do cânon. João, que o escreveu, estava cheio de Êxodo na cabeça, estava cheio de Daniel, estava cheio dos demais profetas, cheio dos discursos escatológicos de Jesus. E ele vai colocar ali no Apocalipse a sua interpretação das visões que teve. Então, Apocalipse é um livro que nós temos pragas à vontade. Começa com os selos, depois vai para as trombetas, depois vai para as taças. De onde foi que João tirou isso? Lá do Êxodo. E aí a gente precisa entender que, como o pastor Tiago colocou,
vem o grande... Todos nós concordamos, quando lemos Apocalipse, que haverá uma segunda vinda de Cristo. Ponto. Que ninguém discorda. Ninguém Se discorda. discordar, não é crente. Incontrovérsia. Contudo, nós não podemos ignorar que João coloca que antes da segunda vinda de Cristo haverá uma grande tribulação. Aí nós começamos a escolher os nossos caminhos, né? Porque existem aqueles que acreditam que a igreja não passará por essa grande tribulação. São os pré-tribulacionistas que se dividem em diversas vertentes. Existem aqueles que acreditam que a igreja ela será arrebatada no meio da grande tribulação, nos 3 anos e meio, são os mídio ou meso-tribulacionistas. E aqueles que acreditam que no final da tribulação a igreja será arrebatada. Esse é o ponto de divergência. O outro ponto de divergência é quanto ao milênio. Se, quando Jesus Cristo voltar, esse milênio será literal, de 1000 anos, aí vem a questão, se tudo no Apocalipse é simbólico, porque esses 1000 anos seriam literais. Então aí vem a visão do amilenismo, um grande período, não necessariamente 1000 anos, e alguns acreditam até que esse período já foi iniciado. E o pós-milenismo. Nós nos dividimos nessas interpretações, e não na verdade central do livro do Apocalipse, que é Jesus voltará. Isso. E a analogia do Apocalipse ela é muito linda. O noivo virá buscar a sua noiva, que é a sua igreja, para as bodas no céu. Nós não sabemos quando será isso, nem como será isso, mas veremos os sinais nos tempos. Essas duas divisões aí são periféricas e podemos ficar tranquilos, porque com o passar do tempo as descobriremos. Não temos como não descobri-las na prática. É complicado depois do pastor Geraldo. Interessante que essas visões não nos separam, não podem nos afastar, embora cada um tenha um ponto de vista acerca de como vai ocorrer esse milênio, como o pastor falou, se a igreja vai passar por toda a tribulação, se não vai. Isso aí não nos separa, isso aí não vai mudar de forma prática a nossa vida cristã. Nós devemos viver confiados na palavra de Deus, confiados que o Senhor voltará para buscar a sua igreja, que a igreja de Cristo é a igreja vitoriosa que vence o mundo e que, independente disso, seremos alcançados por essa graça. Acho que é interessante também só citar um pouco mais sobre a questão do milênio, né? Falar bem sobre o tribulacionismo. Mas o milênio, justamente, o pré-milenista vai entender que ainda acontecerá o milênio. O milênio literal, no caso. Isso, o milênio literal. O A acredita que já se iniciou, a gente está indo, e o pós também já se iniciou, entretanto, Jesus virá após esse milênio num sentido diferente. É quando que o A vai se diferenciar do pós, né? Sim. Que o final do amilenismo é feliz com a vinda de Cristo, né? Mas durante esse processo, o mundo tenderia a piorar. E com a maldade do mundo se multiplicando, Jesus viria e deixaria ou levaria a sua igreja. E também é outro ponto. E o pós vai entender que, na verdade, o mundo vai tender a uma melhora. Mas por quê? Porque o ser humano é bom e vai melhorar o mundo? Não, porque o evangelho ele vai crescer. Vai crescer, vai alcançar mais pessoas, e aí, através disso, quando o mundo todo, praticamente, ou boa parte dele tiver evangelizado e cristianizado e seguir a Deus, aí Jesus vai vir encontrar a sua igreja, inclusive com a promessa para os judeus, possivelmente também, porque esse povo também se converteria nesse sentido aí, do pós-milenismo. Deixa só eu cair do muro, né? Corajosamente eu vou cair do muro, porque eu só dei a definição
E algumas pessoas podem se perguntar... Você é o quê? Você é o quê? Então, nesses 2 pontos, quanto ao pré-milenismo, eu gostaria muito de ser pré-milenista, porque se nós estivermos vivendo os últimos anos da igreja, eu não gostaria de passar pela grande tribulação, é claro. Mas a Bíblia não me deixa ser pré-milenista, porque os ensinamentos de Jesus, nós estamos ainda no início das dores, muitas coisas acontecerão, e eu acredito que assim como o Senhor preservou o seu povo no Egito, na terra de Gozém, enquanto as pragas caíam, ele também vai preservar a sua igreja no meio da grande tribulação. Portanto, eu creio que Deus não vai nos livrar da tribulação, mas ele vai nos livrar na tribulação. Ele vai proteger a sua igreja, e aquele que tem a marca do sangue do Cordeiro, o selo do Espírito Santo, sempre será preservado. Aleluia. Eu estou ali preso entre o A e o pós, mas eu tenho uma tendência ao pós, né? Porque acho que a vida já é muito dura, né? Então as nossas teorias têm que ser um pouco mais felizes, não sei. Mas eu tenho uma tendência ao pós, porque é isso que a gente está falando antes, né? Sim. É uma visão muito mais voltada para a ideia do evangelismo em si. A gente vê o seu ápice crescendo justamente com missões e tal. E aí, para mim, o único problema dessas visões é o seguinte, é que o tempo que a gente está vivendo e o que a gente vai observar do mundo, no momento, no intervalo de tempo que a gente está, vai ditar sobre aquilo que a gente acredita. Porque se eu percebo o mundo como uma piora constante, realmente dá para observar isso, eu vou falar, nossa, o que está claro para mim é um amilenismo, sabe? Se eu perceber alguma fagulha de esperança, não, mas talvez alguma coisa mude e aí as coisas melhorem. Talvez eu tenda ao pós-milenismo. Lembrando, Paz, que essa visão de que o mundo está piorando, isso é também questionável, porque você tem uma perspectiva de que hoje as pessoas têm mais qualidade de vida, as pessoas hoje estão vivendo mais, Sim. Hoje doenças estão sendo melhor tratadas, então uma pessoa hoje que é pobre, classe média baixa, vive com qualidade de vida melhor do que um nobre do século XV, por exemplo, e XIV. Então, isso também é uma discussão que o pós-milenista, eu não sou pós-milenista, mas estou dando munição para ele, no caso, é uma discussão também que vai ser muito, vamos dizer assim, de perspectiva, né? Isso, porque vai ter gente que vai dizer assim, o mundo está assim, num processo de progresso e há sim uma melhora, né, no mundo, né? Apesar de que a gente sempre tende a ver o futuro com um olhar negativo, né? Sempre a gente acha que a geração que veio é pior, as coisas que veio é pior, né, do que a gente, agora, né? Pode falar uma coisa? O muro tá baixinho, pode vir. Pô, isso aqui dizer. Tô pegando o gancho, a minha visão, eu não tenho, assim, tanto conhecimento, né, quanto o pastor Geraldo, assim, eu não né, desenvolvo isso aí. Minha visão é sempre a mais simples, né? Eu acho que nós já estamos no milênio, ou seja, eu sou amilenista. Tô contigo. E a minha visão é que Cristo vai voltar e aí, fim da história. E começo da nova história, no sentido de um novo mundo que é restaurado agora por ele, né? E nesse sentido, até a tribulação não sei se eu não consigo ter assim, uma perspectiva dessa grande tribulação como sendo realmente um período ali de tempo. Também vejo a grande tribulação como algo assim que é posto de tempos em tempos, né? Eu não consigo ver assim, muita coisa literal, não. Minha visão é bem mais... Eu tento ser menos literalista possível. Não estou dizendo que eu estou certo, não, mas estou dizendo que eu acho mais simples. Não, mas eu concordo com você. Eu creio que Cristo vai voltar também. Sim. Depois da grande tribulação, e ele vai todo olho verá, será como um relâmpago que sai filmado, celular, do todo mundo Oriente, vendo, se né? mostra no Ocidente. Não haverá arrebatamento secreto. Perfeito. Todo olho verá. Sim. E ele reinará. Ele virá para buscar a sua igreja. Isso é uma verdade indiscutível das Escrituras. E assim, então nós concordamos. O senhor acha que a igreja vai ser levada ou vai ficar? A igreja, ela na analogia das bodas, né, que é a analogia que permeia esse relacionamento, o casamento judaico funcionava assim: eles ficavam noivos, depois o noivo se retirava,
para se preparar para as bodas e depois ele voltava para buscar a noiva. Essa é a analogia. Então, por isso que ele disse, eu vou preparar o lugar. Então, ele foi, então ele virá com seus amigos. Com os cortejos, né? Com os cortejos, com aqueles que já foram, que estão com ele, para buscar a sua noiva, que se encontrará com ele nas nuvens e subirá para a celebração. Então, a igreja se encontrará com ele nas nuvens e subirá até o céu para a grande celebração, conforme João viu nos capítulos 4 e 5 do Apocalipse. Pois é. E ainda tem esse detalhe, né? Da igreja subir, porque há uma perspectiva de que nós não vamos ficar na nuvem, né? De que vai haver um novo mundo, né? Sim. Uma nova terra, né? Sim. E aí a gente vai poder passar a mão no leão, né? Cuidar, né? Andar, as coisas todas. Também há essa discussão, né? Porque há quem tem uma visão assim de que a gente vai estar lá no céu, nas nuvens, né? O tempo todo. Na almofada. As almofadas deitadas no céu, mas há uma visão, assim, que é o que a Bíblia traz também, de que vai haver uma restauração Um novo Éden. da criação, né? Um novo Éden, uma nova terra, né? E aí a gente vai estar habitando nessa nova terra, né? Nessa nova... um retorno do estado adâmico, contudo, com uma cidade agora, que é a Nova Jerusalém, né? Não mais, assim, essa ideia do jardim. Então isso também é muito interessante, né? Esse processo agora de restauração que o texto traz, né? Agora, pensando para a gente poder fechar nossa conversa, a gente já viu, né? Muita visão, muita coisa diferente, mas eu quero que vocês aí, para a gente poder, né, encerrar, traga uma aplicação, uma mensagem, uma exortação assim, daquilo que... O que faz diferença na nossa vida hoje, né? O que isso aplica para a gente hoje, pensando nessa questão do retorno de Jesus, né? Isso tem algum significado ou não? Jesus vai voltar, não precisa a gente ficar pensando nisso não, bora fazer as coisas aqui agora. Há alguma diferença pensar nisso ou não? Tem alguma aplicação para hoje? Ou é uma coisa que a gente pode deixar sem nem se importar? Vai. É legal, por exemplo, ter um cara, acho que muita gente não conhece ele não, é só o Russell Shedd. Ele tem um livro pequenininho, chamado Escatologia. Quando a gente pega para ler, Shedd era um pré-milenista, a gente acha que vai ter uma defesa, uma tese e tal. Mas ele traz em muito uma ideia, de urgência. O que essa ideia de fim dos tempos traz pra gente? Mas assim, primeiro que é um convite, né, pra gente viver em santidade. Por quê? Porque a gente não sabe quando vai vir. A gente não vai viver, é claro, para chegar aqui, para quando Cristo chegar a gente estar despreparado. Não, a gente vai viver em santidade porque a gente ama Ele. E assim, se eu tenho esse momento histórico para eu provar com os meus atos que eu amo Ele, e eu o amo, né, no caso, e Ele tá voltando, eu tenho que usar da melhor maneira esse momento histórico para eu provar. Outra coisa se Ele tá voltando, sabe, meu tempo para falar sobre Ele para os outros também tá acabando. Então, assim, também é um chamado ao evangelismo. O fim dos tempos, como foi falado aqui, não é um chamado a medo, não é um chamado a problemas, ou achar que vai ficar quando Cristo voltar ou ir, né? Mas é um chamado a repensar a nossa vida, é um chamado a repensar como nós temos agido conosco e com o outro. Por quê? Porque o tempo para cumprir e satisfazer as vontades de Deus através daquilo que nós fazemos está acabando, porque uma hora Ele vai voltar. E o que é que a gente tem deixado, sabe, de legado aqui para quando Ele voltar? O Shedd, ele vai trabalhar um pouco essa ideia, nesse sentido aí, escatologia. Bom, se nós não testemunharmos a volta do Cristo, com certeza nós iremos nos encontrar com Ele através dos braços da morte. E também nós não sabemos quando e nem como. E, portanto, devemos estar preparados todos os dias, o tempo inteiro, porque fato é que somos peregrinos neste mundo.
Se formos antes, retornaremos com ele para buscar a igreja. Se ficarmos, subiremos para celebrar nos céus. Então, essa consciência de que não temos como fugir desse nosso encontro deve promover em nós um sentimento de necessidade urgente de santidade de vida. Se eu tenho essa consciência de que o meu encontro com Cristo já está agendado no céu, por um caminho, o retorno dele, ou por outro caminho, a minha morte, eu tenho que me preparar como uma noiva que se atavia para o encontro com o seu noivo. Essa é a figura de linguagem que a Bíblia nos traz, e essa é a nossa preocupação enquanto igreja neste mundo, enquanto crentes, né, cidadãos da terra, com um destino já escrito para a Nova Jerusalém. Eu concordo, nós temos que ter essa consciência de que nós somos peregrinos aqui neste mundo, e quando nós pensamos na volta de Cristo, nós estamos sempre alimentando essa ideia de que nossa vida aqui é passageira, que de uma forma ou de outra, como o pastor disse, nós iremos encontrar com Cristo. Então, o Apocalipse nos traz esperança, É um livro que traz esperança, que tudo que nós passamos ou viermos a passar aqui é passageiro. É passageiro e nada se compara com aquilo que nós iremos vivenciar com as promessas de Deus. Então, é um livro de promessas de esperança para o cristão. E é um livro também que nos leva a proclamar, como nosso irmão falou aqui, a respeito de proclamar o Evangelho de Cristo ao nosso próximo. Amém. Eu vou complementar, né, o que cada um colocou aí, assim, tentar... uma vez eu ouvi, não lembro onde foi, mas que há uma perspectiva do retorno de Jesus como que aquela visão escapista. Então Jesus volta logo porque a gente não vê a hora de ir embora daqui. Eu acho que isso tem até um ponto de verdade, porque realmente a gente quer viver num lugar onde haja justiça, mas às vezes isso pode trazer uma visão equivocada do que realmente Jesus Cristo quer, já que o reino dele já está estabelecido aqui. Eu, como um bom milenista, creio ainda de forma mais direta que o reino dele já está realmente acontecendo. Então, é como se tivesse a casa pegando fogo e a gente quer rapidamente sair, né? Então esse mundo está pegando fogo, a gente quer rapidamente sair daqui, né? Mas se a gente pensar que Cristo está voltando para vir, né? Tá vindo para a sua igreja, né? E eu penso que ele vai restaurar, ele não vai pegar a gente e levar a gente para a nuvem, para ficar lá no céu, nas nuvens, e pronto, a terra está abandonada, né? Eu entendo que ele virá para levar o seu povo e que ele vai restaurar toda a criação. Então, se eu entendo isso, eu faço como uma espécie de pessoa que está arrumando a casa porque o outro está chegando, né? Então, vamos fazer o que é possível aqui porque a pessoa está chegando aqui, né? Então, acho que essa espera de Cristo, ela pode entrar como uma espécie de que nós temos um dever de fazer com que o reino de Deus já seja estabelecido aqui. Nós estamos já iniciando essa limpeza, essa mudança, essa nova perspectiva no mundo, né? E o cristão precisa ser essa marca. Então, acho que pensar que Jesus virá faz com que a gente queira já começar, de certa forma, as mudanças que o mundo quer, que Deus quer trazer no mundo de maneira plena quando ele finalmente estiver aqui, né? Então, que você possa olhar para tudo isso que a gente falou aqui e ver com muita expectativa e com muita esperança o retorno de Cristo, porque ele virá buscar a sua igreja. Amém. Que Deus abençoe você, se liga, esse foi um novo papo. Esse foi um papo, né, dos fins dos tempos da Juventude Interligados. E se Jesus não voltar, esse episódio vai ser lançado. Tá bom? Deus abençoe. Fica na paz. E aí, galera, gostou? Curte, comenta, compartilha, porque essa é uma produção da Juventude Interligados. Teremos episódios às quintas de 15 em 15. Nos acompanhe no Instagram, @juventude.interligados.